Queridos irmãos e amigos, bom estar com vocês de novo aqui para dar algumas respostas do nosso sexto estudo, sobre os 50 mandamentos de Jesus. Hoje nós queremos ver mais 4, espero que vocês tenham tido um lindo estudo em casa também, tá? E que esse seja uma bênção complementando talvez algumas coisas. Na nossa lista, o de número 21 é cuidado com os falsos profetas. Jesus diz, a minha Bíblia diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus sabia que já no Antigo Testamento havia falsos profetas em todo o tempo. Ele também sabia que no seu tempo havia falsos profetas. E ele sabia que no nosso tempo haveria falsos profetas. Inclusive lá em Mateus 24, no sermão, de certa forma, de despedida sobre as coisas que viriam, Jesus diz 2 vezes, cuidado para vocês não serem enganados. Cuidado com os falsos profetas. Ele é interessante, sobre as outras coisas ele fala uma vez, mas sobre isso ele fala 2 vezes, porque o tempo do fim ele vai ser um tempo especialmente difícil. E um tempo onde muitos falsos profetas vão estar pregando, ensinando e desviando as pessoas da verdade. Por isso, Jesus diz, acautelai-vos. Como eles se apresentam? Como eles são de verdade? Versículo 16. Como é que eles se apresentam? Na verdade, aqui no 15 ainda. Os falsos profetas se apresentam, ou vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, a primeira coisa que Jesus diz, eles parecem ser uma coisa, mas no fundo são outra. O que é muito ruim e complicado é que eles parecem ser o melhor. Jesus diz, parecem ser uma ovelhinha, tão doce, tão mansa, tão boazinha. Mas no fundo, eles são lobos. E aqui nós temos a primeira característica pela qual nós podemos discernir e ver quem é um falso profeta e quem não é. E é a intenção que essa pessoa tem no seu coração. Ele é um lobo. O lobo, ele é aquele que faz o quê? Ele se aproveita do rebanho. Ele, como Pedro mesmo diz, eles farão negócio de vocês. Eles vão usar o rebanho, eles vão usar as ovelhas para engordar, para se enriquecer, para fazer um nome, para fazer a fama. Eles não estão preocupados com o rebanho, eles estão preocupados com o seu próprio reino. Paulo diz lá, se não me engano é Atos capítulo 20, quando ele se despede lá da igreja de Éfeso, ele diz assim, cuidado, porque no meio de vós entrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Eles parecem que amam o rebanho, mas não amam. Eles amam o seu reino. Um pastor de verdade, esse nunca vai estar trabalhando para o seu próprio reino. Ele trabalha para o Senhor Jesus. Ele tem um Senhor sobre a sua vida, porque o Senhor Jesus é o dono das ovelhas. O pastor de verdade vai cuidar das ovelhas para o seu Senhor, enquanto que o falso profeta é um Senhor próprio. Ele estabelece o seu reino. Primeira característica importante daquilo que Jesus nos diz. Qual é a melhor maneira de identificá-los? Seguindo, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, precisamos observar essas pessoas. Quando uma pessoa dessa se apresenta, muitas vezes ela tem uma eloquência muito grande. Ela tem um carisma, ela tem uma capacidade de atração que é impressionante. E muitas vezes existem multidões que estão seguindo ela.
tudo isso não é sinal nenhum. Jesus diz, olhe para os frutos. Só que nos frutos tem um problema. O fruto muitas vezes demora um pouco para aparecer, né? As árvores, por exemplo, cada ano produzem o seu fruto. E por isso também, não corra logo atrás. Espere. Fique com o pé atrás. Não tem problema nenhum. Não é pecado. Né? Mas avalie, analisa. E aqui os frutos não são as multidões que os seguem. Lá no Antigo Testamento nós temos a história de Elias e os profetas, os falsos profetas de Baal, né? 450. Todo o povo de Israel seguia eles. E o Elias sozinho, o único verdadeiro. Então, não são as multidões que são os frutos. O fruto no Novo Testamento muitas vezes está ligado com o caráter dessa pessoa. Olhe para o caráter dessa pessoa. Veja se ele realmente é um homem de Deus. Onde a marca é o quê? É o amor de Deus no seu coração, é a paciência, é a benignidade, é a paz interior, é o domínio próprio, é a amabilidade, tudo aquilo que nós temos ali em Gálatas capítulo 5, versículo 20 e 21. Isso é o que Jesus está dizendo. Olhe para o caráter dessa pessoa e veja se ele é uma pessoa íntegra no seu coração. É claro que todos nós temos sim falhas, também no nosso caráter. Todo pastor verdadeiro tem falhas no seu caráter. Agora, uma das características de um pastor verdadeiro é que ele vai estar sempre aberto a trabalhar no seu caráter, a ser corrigido por Deus e quando um irmão ou uma irmã aponta o erro. O falso profeta, ele não está disposto a ser corrigido. Isso é uma falha no caráter dessa pessoa. Né? Mas, tem muita coisa que a gente poderia dizer, mas vamos em frente. Enumere algumas outras características que lhe vêm à mente. Talvez, né? Você mencionou algumas delas. Uma das características é que nem tudo que eles falam é errado. Não. Eles têm muita verdade no seu ensino. Mas sempre tem aquela sutileza, aquela mentira, um pouco de veneno que vem junto com tudo aquilo que é bom. Uma outra característica, inclusive está no nosso texto aqui, é o de que eles às vezes fazem sinais e prodígios. Já Deuteronômio 13, Moisés fala sobre isso, que eles fariam. E milagres, né, sinais e prodígios não são uma marca e um sinal de alguém que é um verdadeiro profeta. Então, as multidões muitas vezes correm atrás disso, mas não é essa a marca de qualidade. Por isso, nos versículos adiante ali, né, 22, por exemplo, Jesus diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Jesus diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Profetizaram, tiveram domínio e poder sobre os demônios, fizeram milagres, mas eles não são de Jesus. Então, essa é outra característica pela qual nós precisamos cuidar. Eu já falei um pouco, eles muitas vezes têm muitos seguidores. Né? Eles... deixa eu ver aqui, fiz algumas anotações aqui, mas eu acho que basicamente é isso. Normalmente também tem uma mensagem mais light, que agrada. Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas vão seguir aquelas pessoas, né? E vão dar muito ouvido para aquelas pessoas que falam bem e falam aquilo que as pessoas querem ouvir. A característica deles é essa, de falar aquilo que as pessoas querem ouvir. A característica de um pastor verdadeiro é a de que ele muitas vezes vai falar aquilo que dói,
mas aquilo que a igreja e as ovelhas precisam ouvir. Os falsos profetas, eles não pregam um evangelho verdadeiro, que coloca um peso grande no arrependimento do coração, numa conversão verdadeira. Eles falam dos benefícios do evangelho, mas não do custo e do preço para se seguir. Então, algumas dicas para a gente estar sempre alerta. E sim, precisamos de pastores, de líderes, mas muito cuidado, né? A quem nós damos os ouvidos. Sobretudo nas redes sociais, tem muita gente que hoje está lá com muita facilidade para ter muitos seguidores. Então, sejamos criteriosos com relação a isso também, tá? O de número 22. Ore por obreiros. No estudo da semana passada nós falamos sobre o orar, né? Porque Jesus, ele disse, pedi e dar-se-vos-á, e o versículo que nós conhecemos. Mas agora, ele está dando uma ordem para nós orarmos especificamente por obreiros. Rogai, pois ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Primeira pergunta, veja nos versículos anteriores o que motivou Jesus a dar essa ordem. Do versículo 35 a 37. A Bíblia diz que ele percorria muitas cidades, ele ia de um lugar para o outro. E enquanto ele ia, ele pregava o evangelho, ele curava toda sorte de doenças, libertava as pessoas. E, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus tinha um coração pelas pessoas. Ele via as necessidades daquelas pessoas e é muito interessante, porque Jesus, vendo que elas são como ovelhas que não têm pastor, que estão aflitas, que estão exaustas, precisam de todo tipo de cuidado, e ele está lá com os discípulos. O interessante é que ele não diz para os discípulos, olha, agora João, você vai para Samaria, Pedro, você vai para Jerusalém, André, você vai para Cafarnaum e você cuide lá das ovelhinhas. É interessante que Jesus não sai correndo com os seus discípulos, agora elabora uma estratégia rápida para colocar uma pessoa em cada lugar. Sabe o que Jesus diz? Jesus se dirige aos discípulos no versículo 37 e ele diz, olhem, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele sabia que era pouca gente para muita ovelha. E agora ele diz para os discípulos, rogai, peçam a Deus por obreiros. Às vezes nós falhamos também, mesmo na igreja. Reclamamos que não tem gente para isso e para aquilo, está faltando gente e nós empurramos, às vezes colocamos sentimentos de culpa nas pessoas porque elas não se movem. É interessante esse texto, ele nos mostra que não é assim. Esse texto nos diz, se tem poucos obreiros, então a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, não é sair correndo, não é mandar um monte de gente, é orar. É orar. E Jesus também, antes dele escolher os discípulos, ele vai e ora. Tudo começa na oração. E muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes vai ser assim. Quando nós começamos a orar por obreiros, o nosso coração vai começando a se incendiar, se animando por algum campo, por algum lugar. E nós acabamos indo. Então, o que Jesus faz é algo bem diferente daquilo que nós normalmente faríamos. Ele diz, orem por obreiros. E olha, a gente, hoje nas igrejas, em todos os lugares, nos campos, está faltando gente, as coisas não mudaram. Oremos mais por pessoas no nosso meio, também pelos nossos jovens, por adultos, por pessoas de idade. Deus usa cada um, mas oremos por obreiros, porque os campos, eles estão
prontos para serem colhidos. Pense em um campo que precisa de obreiros, compartilhe com o grupo e ore pedindo que Deus envie obreiros. Não sei sobre que campo vocês falaram, mas tem muitos. O campo de trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens, com pessoas da terceira idade, seja visitas. Campo de trabalhar com cegos, com surdos, com drogados, com alcoólicos. O campo do aconselhamento, de simplesmente visitar as pessoas, estar junto com elas, levar uma palavra. O campo missionário de ir para tribos indígenas, para outras culturas, ainda está tudo aberto. Tem muita possibilidade. Oremos para que muitas pessoas conheçam a Jesus, o verdadeiro Evangelho, e se convertam. Vamos para o de número 23. Seja astuto como a serpente e sem malícia como as pombas. Na minha versão aqui, versículo 16, eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vou começar com a segunda pergunta. Jesus dá este mandamento num determinado contexto. Qual? O contexto é o de perseguição. Então, Jesus deixa bem claro para os discípulos que eles pregariam o Evangelho, eles sairiam, fariam muitas coisas boas e que, mesmo fazendo tudo isso, eles seriam perseguidos. Não dá para entender. Fazer tanta coisa boa e ainda assim tem um monte de gente que vai fazer o mal a eles. E Jesus diz a que ponto isso chegaria. Eu envio vocês como ovelhas em meio de lobos. Lobos são animais ferozes, animais extremamente perigosos, e a gente sabe, quando eles pegam uma ovelha, eles mordem, eles não soltam, eles vão arrancando pedaços até matar o animal. Eles não têm dó nenhuma. E Jesus diz, é exatamente isso que vai acontecer. Nós sabemos da perseguição no primeiro século, nós sabemos a perseguição também, sobretudo dos nossos antecedentes, os anabatistas, na Idade Média. Nós sabemos da perseguição também que existe hoje no mundo, que está aumentando bastante. Então essa palavra de Jesus, ela tem praticamente em todos os séculos, ela tem sido importante, porque nós não precisamos esperar que, se nós formos obedientes para Jesus, que tudo vai ser tranquilo. Não, nós vamos ser perseguidos. E Jesus adverte. Mas ele também diz, agora dentro desse contexto, olha, vocês quando forem, sejam astutos como as serpentes, e simples ou sem malícia como as pombas. É interessante que Jesus use a serpente, que é um símbolo, na verdade, para Satanás, Mas a serpente, ela é um animal muito prudente, é um animal astuto, é um animal precavido, que sempre está avaliando bem. Se você já observou, por exemplo, uma serpente, quando ela vai se aproximar de algum animal para dar bote, ela vai com muito cuidado, ela vai se aproximando e ela não dá o bote praticamente sem erro. Às vezes, ela até enxerga pouco, mas ela dá o bote muito certeiro. Claro que às vezes o animal é mais rápido que ela, mas é impressionante a capacidade desse animal de avaliar as coisas. O que Jesus está dizendo com os seus discípulos, não sejam ingênuos. Sejam cuidadosos, sejam criteriosos, sejam sábios, não caiam em qualquer armadilha que montarem para vocês por aí. Não, vocês se caracterizem por um bom discernimento. E se vocês perceberem alguma coisa, como diz o versículo 23, vocês não caiam na armadilha, fujam, vão para um outro lugar. Claro que nós sabemos que muitas vezes isso acabou não sendo possível, mas nós não devemos ser, em palavras bem simples, bobos.
mas devemos estar avaliando e não caindo em armadilhas que nos colocam. E segundo, ser sem malícia ou ser simples significa ser sem mancha. Ser, no momento em que somos perseguidos, sem uma mancha no sentido de nós nos vingarmos, nós fazermos algum mal para outra pessoa. Essa palavra também é usada para inofensivo. Nós somos atacados, mas nós não ofendemos e não causamos dano e mal a outra pessoa. Os anabatistas, nesse sentido, têm sido um exemplo muito grande. Eles em nenhum momento, sobretudo o grupo que prevaleceu, eles se vingaram. Eles oraram pelos seus perseguidores, né? Por aqueles que estavam maltratando eles. Eles foram um exemplo, na verdade, de amor. Se você pegar uma águia ou papagaio, ele vai te bicar, ele vai fazer com que o sangue corra, porque ele vai tentar se vingar e se soltar. Uma pomba não. Se você pegar uma pomba, ela não te pica. Ela não vai tentar te fazer qualquer mal. E é isso que Jesus está dizendo. No momento em que você estiver sofrendo perseguição, você pode ser que tenha que sofrer a maldade dos outros, mas você nunca seja maldoso com aqueles que estão te prejudicando. Eu acho que era isso, né? Com relação ao nosso comportamento, como nos devemos comportar quando eles nos perseguirem. Jesus diz, pela perseguição vocês vão comparecer diante de autoridades. Versículo 18, ele diz, deem testemunho, falem de mim, compartilhem a mensagem. Paulo, é incrível, nas vezes que ele compareceu nos tribunais, ele sempre dava testemunho. E ele falava o que Deus fez na vida dele, né? No versículo 19, Jesus diz que nós devemos confiar. Não devemos nos preocupar com o que devemos falar, mas devemos confiar que Deus vai colocar a sua palavra na nossa boca. E no versículo 22 ele diz perseverar. Não arrede pé, não ceda, não negue Jesus jamais. E nós estamos em tempos onde a perseguição ela está em aumento. E ela está às nossas portas. E Jesus está dizendo, porém, o que perseverar até o fim, esse será salvo. Fique firme, não dê um passo para trás. Tá? Então, uma lição importante para a gente aprender aqui nesse contexto. O de número 24, temam a Deus e não aos homens. Está no capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Qual é o argumento de Jesus? Por que temer a Deus? Aqui, Jesus diz, está no contexto da perseguição. E Jesus diz, olha, avaliem as pessoas que perseguem vocês. Eles podem chegar a matar vocês, mas o máximo que eles podem atingir é o corpo físico de vocês. Por isso, eles não devem ser temidos. Temam muito mais a Deus. Levem Deus a sério. Fiquem firmes com Deus, que tem o poder sobre essa vida e também aquela do porvir. Seja para te levar ao inferno ou te levar ao céu. Então, Jesus está dizendo, não olhem só para aquelas circunstâncias difíceis que vocês têm no momento. Olhem lá para frente. Se vocês ficarem fiéis, vocês vão ver a glória. Se vocês negarem a Jesus, vocês vão terminar no inferno. Então, Jesus lhes dá essa advertência. Agora, esse texto ele é um pouquinho mais amplo, né? Que conforto trazem os versículos 29 e 30. Logo depois que Jesus diz isso, ele fala sobre o cuidado de Deus. No versículo 29, ele fala, 2 pardais não são vendidos aí por uma moedinha? Ou seja,
diante dos homens não tem valor nenhum. Mas nenhum deles cai sem que o Pai saiba. E todos os cabelos da cabeça de vocês estão contados também. Por que Jesus diz isso? Jesus diz, olha, se Deus sabe até o número de cabelos, que é algo tão insignificante, Ele está vendo o que está acontecendo com você. E por isso Jesus diz, bem mais valeis vós do que os pardais. Vocês têm um valor imenso para Deus. E Deus está cuidando de vocês. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus espera de nós, mesmo em tempos de perseguição, versículo 32 e 33, que a gente não negue a Jesus. Que a gente fique firme, porque se nós não o negarmos, Ele também vai nos confessar diante do Pai um dia lá no céu. Que glorioso vai ser isso. Então, em resumo aqui desse texto, 4 pontos pelos quais devemos temer a Deus. Devemos temer a Deus porque tudo vai ser revelado. Aqueles que são perseguidos diante do mundo parece que estão errados, mas um dia isso vai ser revelado. Está no versículo 26. Segundo, porque os perseguidores só podem matar o corpo. Eles não podem fazer mais do que isso. Versículo 28. Porque o Pai cuida deles. Porque eles valem muito para o Pai. Versículo 31. E porque Jesus nos confessará diante do Pai. Vale a pena ser fiel. Que você continue assim, fiel a Deus, firme com Ele, em obediência, testemunhando e falando da sua grandeza. Que Ele te abençoe. Até o próximo estudo.